Olá, bonita, seja muito bem-vinda ao Costura em Dia na Medida. Essa é a semana 2 da série. Vale a pena costurar esse molde? E hoje o desafio foi esse decote V em malha. Olha o resultado. Ficou incrível? Ficou, mas foi fácil? Vou te contar a verdade. Se você ainda não conhece a série, toda segunda de junho eu pego um molde do site da professora Marlene Mucay, costuro do zero e dou a minha nota em 4 critérios. Na semana passada foi o vestido Comuna, link aqui embaixo na descrição. Hoje é o vestido decote V. Esse é um molde gratuito no site da professora Marlene Mucay, link na descrição. Ele tem frente, costas e manga. O que chamou a atenção logo de cara foi esse acabamento no decote. Olha aqui, não é só uma abertura simples, tem um revel que faz todo o acabamento. E isso já me deu um alerta. O molde indica malha e eu usei esse moletinho. Ele não tem muita elasticidade, mas tem um bom caimento. Eu vou mostrar no finalzinho desse vídeo, fica aí para você ver ele completo. Ele inteiro, na verdade, né? E esse tecido, ele não estica tanto, mas eu gostei. Eu achei bem legal para poder fazer, vocês vão ver como que ele é fácil de costurar e de usar também. Agora eu vou ser honesta para vocês, gente, eu esqueci de fazer esse rebatido aqui na hora com ele aberto, vocês vão ver no vídeo também. Mas eu fiz depois, deu um pouquinho de trabalho, mas ficou jóia. Então eu espero que vocês não se importem. Se você quiser fazer, na hora eu também vou estar comentando. Se quiser fazer antes de fechar o ombro, pode fazer. Mas eu esqueci, como o vídeo já estava gravado, eu acabei tendo que deixar assim mesmo. Aí eu fiz depois e deu tudo certo, ficou ótimo. E outra coisa, eu fiz meu vestido um pouquinho mais comprido do que o que tá no site. Por quê? Eu não uso vestido tão curto para sair de casa. Então, como eu quero usar ele, eu quero que ele seja funcional para eu ir nas minhas reuniões, quem sabe por conta desse friozinho, ou então usar no dia a dia mesmo, no meio da rua, poder sair para qualquer lugar. Então, eu quis fazer ele com um comprimento adequado para o meu estilo. Mas você pode seguir o tamanho que está no site do seu molde. O meu eu aumentei 20 centímetros, então foi o suficiente, ficou abaixo do joelho, eu adorei. Esse vestido aqui eu que fiz, faça você também. Então vamos lá, bonita, eu vou te ajudar a fazer o seu. Aqui a gente vai colocar a malha no fio e vamos aplicar o nosso molde em cima. Para aprender a fazer o molde, eu tenho alguns vídeos aqui no canal que ensina como ampliar o molde. É o mesmo processo, só que você vai se guiar com a numeração do vestido. Acertou o molde em cima da malha, você vai cortar. No meu caso aqui, eu não deixei margem de costura, então eu estou deixando aqui 2 centímetros para a bainha e 0,7 mais ou menos para a lateral, porque é o tamanho da bitola da minha máquina. Se você vai fazer com 5 fios, você deixa a quantidade de 5 fios, que é no caso 1 centímetro, e isso você pode já deixar lá no seu molde, tá? Aqui, como a gente não aprendeu a fazer o molde, eu já estou cortando do jeito que eu sempre faço. Eu faço os meus moldes, eu geralmente não deixo margem de costura. Tem vídeo aqui no canal ensinando a ampliar o molde com margem de costura. Aqui na nossa lateral a gente vai deixar a marcação do bolso, que é para a gente poder pregar o bolso depois, e a altura também do bolso, para ficar mais fácil da gente poder se guiar onde a gente vai encaixar melhor. Agora aqui a gente vai fazer a nossa abertura do decote V. Você vai ver aqui na marcação do seu molde até onde vai essa primeira, onde você vai parar a sua abertura. Já tem a marcação do molde, agora você vai e para aqui, ó, tá vendo? Na altura que tá na marcação do molde. E fica assim a nossa frente cortada com a abertura já. Agora a gente vai fazer o mesmo processo com as costas.
Prontinho, aqui tá nossas costas cortadas. Agora a gente vai cortar a nossa manga e a nossa gola. Já no bolso, a gente vai precisar fazer assim. Você precisa ter 4 partes iguais para fazer o bolso. Então, você dobra os restinhos de tecido que você tem que encaixe, né? Claro, o bolso, de acordo com que você consiga ter 4 partes dessa. Agora, como toda boa pilotista, a gente confere se está todas as nossas partes da peça aqui cortada. Temos o nosso bolso, 4 partes, 2 mangas, ok. Agora a gente tem uma costa, 2 golas, ok. O revel e a nossa frente. Tudo pronto, agora vamos à melhor parte, costura. Primeiramente, a gente vai começar fazendo o nosso V. É a primeira etapa. Primeira etapa, vamos dar uma costurinha de meio pé de máquina aqui, no máximo um pé de máquina, afinando ela, fazendo tipo uma pence. Você vem, afina ela, depois você volta, já afina no começo e termina ela ali no meio pé de máquina ou um pé de máquina. A próxima etapa é a gente fazer um pesponto pro lado do... Não, primeiro a gente tem que abrir, claro, fazer uns piquezinhos para poder ficar mais fácil, para poder, quando a gente for fazer o pesponto, a gente conseguir virar essa partezinha do decote. Agora sim a gente vai pespontar pro lado do revel. E ficou assim. Agora a gente vai para partir para o bolso. Você vai colocar o seu direito da frente para cima. Lembra daquele piquezinho que a gente deu lá na hora de cortar? A gente vai usar ele aqui agora. Você vai colocar, porque no molde do bolso também tem o mesmo pique. Então a gente vai casar aqui e eu peguei esse lápis para poder ficar mais fácil para poder costurar. Então aqui, ó, eu marco mais ou menos onde que tem que pegar a minha costura, o formato também, tá vendo? Então fica muito mais prático. E a gente faz essa costura de reta aqui para poder fazer a nossa boca de bolso. Prontinho. Aí a gente tem que dar aquele piquezinho, vou pegar aqui uma tesoura melhor pra gente dar aquele piquezinho para poder dar a mesma vira que deu lá no decote. Fica muito mais prático para você poder fazer esse pesponto e também virar pro lado de dentro, né? E não fica dando aquele beiço. Você fez o pesponto, agora a próxima etapa é você forrar esse bolso. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar são 4 partes, não é? A gente pegou uma, agora a gente vai pegar uma segunda parte e vai encaixar com essa daqui. Vai virar, no caso, o par dela, né? Então, a gente vai encaixar aqui com o avesso para cima e o direito para baixo.
casamento aqui, mas não pode costurar a partezinha de cima. Você só pode costurar esse pedacinho mesmo, só para poder grudar e não ficar soltando, porque a gente tem que fazer o acabamento lá, né, na overlock do bolso. Aqui embaixo é a mesma coisa. Você vai casar no piquezinho, onde tem a marcação, e vai dar uma costurinha só no início aqui para poder firmar a peça e deixar o bolso livre para a gente poder dar o chuleado lá na overlock. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, e assim vai ficar o nosso bolso feito apenas na reta. Agora a gente vai conferir aqui se tá tudo certinho e vamos para a overlock fazer o acabamento, no caso chulear o nosso bolso, né? Como eu fiz ele de 0,7, eu estou fechando na 3 fios. E você vai fechar ou no 5 fio ou no seu zigue-zague, né? Que dá certo também. Agora no revel a gente vai fazer também um chuleado para depois fazer o acabamento lá na reta. Próxima etapa e muito importante é o ombro, porque aqui a gente vai unir ombro mais o revel. Você não pode esquecer de colocar o revel aqui juntinho. Prontinho, assim ficou o nosso ombro pregado junto com o revel. E aqui também tem o acabamento do nosso bolso, que a gente fez o chuleadinho do nosso bolso. Agora vamos pregar a nossa manga, lembrando que tem lado. Você tem que colocar frente com frente e costa com costa, porque o formato lá da nossa manga, ele tem o formatozinho de frente, né? Que igual tá aqui no nosso molde. Prontinho, manga pregada, a gente vai fechar a lateral, lembrando de casar debaixo do braço. Não pode deixar de casar debaixo do braço para você ter um acabamento bem legal. Aqui no canal também tem um vídeo ensinando, se eu não me engano é no Shorts, ensinando como que é o truque para você poder fazer um casamento assim, ó, nota 1000.
Aqui, na hora de fazer a parte depois, né, de lateral, depois de fechar a manga, eu gosto de ir lá no final, segurar e fazer essa gambiarra aí com a mão, vou falar uma gambiarra, né? Eu gosto de segurar todo mundo junto e misturado e depois eu vou só soltando ele e guiando ali no pé de máquina para cortar, deixando também um pouquinho só do de baixo aparecer, no caso, para a gente poder não deixar buraco. Agora aqui na parte onde tem o bolso, se você quiser ir na reta, segurar ele ali para facilitar, pode, mas eu fiz aqui direto. E se você for fazer direto, você tem que, tá vendo? Puxar um pouquinho, ir bem devagar, ó, dar uma puxadinha, porque são 4 partes, se eu não me engano, tudo junto, então acaba ficando pesado para a máquina. Depois é só você seguir até o final da lateral. Prontinho, aqui está a nossa peça chuleada. Agora a próxima etapa é a gente ir lá na reta fazer o acabamento de gola e de pesponto do revel. Aqui na reta a gente vai fazer uma costurinha de 1 centímetro ou o tanto que você deixou lá na hora de cortar. No meu caso eu deixei 1 centímetro para não ficar tão na beiradinha. Aí você vai fazer essa costurinha de reta para poder estar fechando a sua gola. Aqui eu dou esse cortezinho, né, para poder quando virar, não ficar aquele monte de tecido nas pontas. Fica muito mais fácil para poder você virar a pontinha e ela é um pouco arredondada por conta do tecido que não ajuda a ficar tão pontudinha. Mas você dá um empurrãozinho aqui com a tesoura ou com alguma coisa que você tenha disponível para poder dar uma ajeitadinha, né? Prontinho. Agora a gente vai pregar a nossa gola. Como que a gente vai fazer isso? Agora você tem que prestar bastante atenção porque esse acabamento foi o que eu escolhi para fazer. Então, se você tiver outro em mente, já tiver experiência, você pode fazer a sua gola diferente. Na verdade, toda a peça, se você olhou passo a passo aqui, mas teve um insight, uma ideia e falou assim, não, vou fazer diferente, você pode ficar à vontade. O importante é você fazer a sua peça assim como eu fiz a minha. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer... Ah, gente, eu esqueci. Agora que vem aquele caso, que foi a maior dificuldade que eu tive. Eu esqueci que na hora que eu preguei lá o revel, eu já podia ter feito esse pesponto. E como eu esqueci, agora a bonita aqui teve, na verdade, que dar um jeitinho brasileiro para não ficar torto e não sair do lugar. Eu nem alfinetei, porque eu falei assim, eu vou tentar aqui do jeito que for, se der certo, deu, se não der, a gente desmancha. Mas ainda bem que no final deu tudo certo, só que você pode fazer esse pesponto lá na primeira etapa lá, quando você pregar o V, fazer o pesponto do V, aí você já faz a etapa do pesponto do revel agarrando ele ali na peça. Porque lembra que lá no ombro a gente tem que unir todo mundo junto? Então, você pode fazer adiantando essa etapa já lá de início para não ter esse trabalho todo que eu tive. No final deu certo? Deu certo, mas poderia ter ficado melhor, né? Agora a gente vai para a etapa de gola, que é praticamente o finalzinho da nossa peça. Aqui eu vou marcar o meio para poder ficar mais fácil. Na gola também a gente já marcou o meio lá na hora de fazer o pesponto. Aí o que a gente vai fazer? Vamos pregar nossa gola apenas uma parte, uma banda da gola. Você deixa uma parte sem pregar para você poder fazer o acabamento depois.
Agora, para finalizar a nossa gola, a gente vai embutir essa ponta até chegar no ombro. Você vai parar a sua costura no ombro. Tá vendo aqui? Aí a gente desvira ele para poder ficar um acabamentinho bem bonitinho, ó. Ajeita, né, antes de finalizar, ó. Vai ficar assim a nossa ponta de gola. Agora a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado. Prontinho, aqui tá a nossa ponta de gola pronta. Agora no acabamento eu fiz ele fazendo um pesponto que ficou à mostra na parte de fora, no caso na parte do direito. Você pode fazer embutido, você pode colocar um viezinho, você pode chulear e fazer um acabamento, pode ficar a seu critério. Mas eu vim aqui dobrando um pezinho de máquina, a mesma quantidade que eu fiz de costura, eu dobrei no meio das costas. Somente no meio das costas eu fiz esse pesponto. E ficou assim a golinha. Claro que depois a gente vai passar no ferro, ela vai ficar mais ajustadinha, mas o acabamento que eu decidi foi esse. Agora aqui em cima, na parte de cima da gola, eu também fiz um pesponto. Não fiz nele total, porque eu não queria que a ponta dele tivesse, essa pontinha dele tivesse costura. Então eu vim aqui e fiz um pesponto somente na parte de cima da gola. Mas você pode fazer um pesponto ao redor da gola com um pé de máquina ou na pontinha, na beiradinha, fica a seu critério também essa parte. Mas que ficou linda de bonita, isso eu não tenho dúvida. E assim finalizamos a nossa peça, a nossa etapa, né, de gola. Vamos na colarete agora fazer a finalização, que é o arremate final da nossa peça. Bainha de barra e da nossa manga. Está prontinha a nossa etapa de costura. Qualquer dúvida você pode me falar aí nos comentários que eu vou responder todo mundo.
E eu espero que tenham gostado, tenha dado para você ver certinho o passo a passo. Bom, e eu vou falar pra vocês de cara a nota que eu já dei pra esse vestido, como todos os moldes da professora. Eu amo, gente, eu amo de coração mesmo. Eu faria todas as peças se eu tivesse como, porque tem uns tecidos que a gente não consegue adaptar, né? Mas eu amo, 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 amo. Me diz aqui, você gosta desses moldes da professora? O que você acha desse achado, desse tesouro maravilhoso, né? Então, o decote foi onde eu, né, ele é um pouquinho, porque se você não fizer esse Vzinho aqui certinho, já tá meio tortinho, ele pode ficar torto, né? Esse rebatido aqui, né, o pesponto também, se você não fizer certinho igual eu fiz depois, pode ficar torto, então deu um pouquinho mais de trabalho. Então o decote eu coloquei 8 de 10. Agora o caimento no tecido, perfeito. E esse tecidinho aqui eu amei. Você escolhe, por favor, segue o máximo possível o indicado aqui pela professora, porque é a probabilidade de dar mais certo, com certeza. Eu escolhi um moletinho. Agora o gasto de tecido, tranquilo também. Deu até, sobrou um pouquinho do tecido que ela indicou, como sempre ela indica um pouquinho a mais, então foi ótimo. Agora, atenção, né, para esse detalhezinho aqui que você tem que cortar certinho. Fora isso, tranquilo. E se eu faria de novo? Com certeza. Em outras cores, como todas as peças, eu gosto de ter várias cores, então eu faria com certeza. Bom, gente, então é isso. Semana que vem a gente vai fazer essa jaqueta esporte gola alta. Vai ser interessante, porque é uma peça super diferente das anteriores, não é? Não se esqueça de ativar o sininho para você não perder os próximos episódios, hein?